Mas agora o Jorge Piquet chegou, porque ele sentiu o cheirinho da carne e já veio correndo. Porque, ó, o quarto distrito aqui tá perfumado. Jorge, o Jorge chegou? Chegou! Bem-vindo, Jorge Piquet. Muito obrigado, é um prazer. Por favor, Jorge, fique à vontade. A casa é sua, por favor. Aqui? Isso. Por favor, fecha a porta. Sentiu o cheiro? Sim, claro. Tá no quarto distrito. Maravilhoso. Não, tá no quarto distrito. Tá no quarto distrito, sem dúvida. Aliás, o Distrito Criativo está perfumado com a carne do chefe. Sim. Maravilha. E no Distrito Criativo tem muitos restaurantes, bares, cafeterias também. Um suquinho? Um Obrigado. Café? Sim, um suquinho. Suquinho? Então eu vou te servir aqui. Um suquinho. Obrigado. Fica bem à vontade, Jorge. Pois vou querer experimentar também. Vai experimentar tudo. Quer experimentar ali, ó, nós temos alguma coisinha, se quiser, Sim, olha, fica à vontade não. que a casa é sua. Ó, vamos brindar aqui ao Distrito Criativo. Vamos, é o prêmio? Ao prêmio, que o Distrito Criativo acabou de ganhar um prêmio, é isso? Exatamente, a gente está comemorando ainda. É o Prêmio Brasil Criativo. Sim. É o principal prêmio de economia criativa no Brasil. Sim. Foi criado em 2014 com o apoio do Ministério da Cultura. Sim. E ele sempre premiou setores da economia criativa, né? A economia criativa, principalmente assim, artes visuais, música, gastronomia também, pintores, artistas, arquitetos, designers. E eles sempre, todos os anos, premiam os melhores do Brasil. Sim. Tá? Nunca houve uma categoria território criativo. Sim. Então a gente nunca pôde participar. E em 2022 foi a primeira vez. Sim. E nós concorremos, foi uma indicação, não era um prêmio, não era uma categoria onde você poderia se inscrever, como nas outras. Por exemplo, sou um arquiteto, eu vou lá me inscrevo para ganhar o prêmio. Então eles fizeram assim, as secretarias de cultura estaduais, né, de todos os estados, elas indicavam projetos de territórios criativos, cada um em seu estado, né? E a Secretaria Estadual de Cultura, a SEDAC, aqui do Rio Grande do Sul, indicou o Distrito Criativo e mais 2 ou 3 outros territórios criativos que existem no interior, principalmente. E, então, foram dezenas de territórios criativos, né? Sim. A gente chegou aos 3 finalistas e, finalmente, a gente ganhou o primeiro lugar como o melhor território criativo do Brasil. Maravilha. Mas vamos assim, ó. O Jorge Piquet, ele tem uma agência chamada Urbs Nova Barcelona. Depois vai explicar Porto Alegre, Barcelona. Porto Alegre, Barcelona. Ele vai explicar por que dessa nomenclatura. Mas antes de qualquer coisa, Jorge, vamos explicar para o povo, para as pessoas, o que significa o Distrito Criativo de Porto Alegre. Por quê? Nosso programa é visto todo no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Sim. Então vamos assim fazer porque é diferente dizer assim. O território, né, os bairros, né? Exatamente. Os bairros é um territorial, mas o distrito criativo é outra história. Exatamente. Não é o territorial, né? Ele agrega bairros, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre são 4, mais ou menos, né? É o Floresta, São Geraldo... O quarto distrito são 5. 5, então, mas no distrito criativo Floresta, um pouco São Geraldo, Moinhos, Floresta, enfim, vai me explicar o que é isso. Então me explica exatamente a diferença do distrito criativo para os bairros, entendeu? Sim, sim. Certo? Não, isso é muito importante porque as pessoas confundem muito, sim. Né? Eu criei a Urbs Nova em 2012, né? Sim. Ela faz uma série de outros projetos, mas sem dúvida o principal projeto da Urbs Nova é o Distrito Criativo. A Urbs Nova é uma empresa e o Distrito Criativo é um projeto de empreendedorismo. Ela não é uma associação, não é uma ONG. Sim. Então, o que aconteceu? Em 2013, eu vi, mais ou menos, há 10 anos atrás já, né? Eu vi que se concentrava, principalmente no bairro Floresta, inicialmente, mas não em todo o bairro Floresta, na metade do Floresta, entre a Cristóvão e a Farrapos, tá? Quer dizer, o lado de lá, né? Não, o lado de lá. Assim, artistas, galerias de arte, antiquários, escritórios de design, escritórios de arquitetura, escolas de arte, de música, de dança, de teatro,
restaurantes, bares, cafeterias, todos com muita qualidade, mas que estavam praticamente invisíveis nesse bairro em 2013, não é? Nessa época não se falava em quarto distrito. Hoje em dia, você sabe, todo mundo fala em quarto distrito, não é? Naquela época não. Aí eu até estava pensando em fazer um projeto no centro de Porto Alegre, porque eu tenho muito envolvimento com patrimônio histórico, e o centro tem um patrimônio histórico tão rico, não é? Mas aí eu comecei a conhecer essas pessoas, vi que elas tinham um trabalho muito especial, sabe? Gente com muito talento, mas era uma região meio esquecida da cidade, né? Você sabe, uma região que no passado foi tão importante, não é? Lembrando, deixa eu fazer uma parte, o quarto distrito foi onde iniciou praticamente a parte industrial de Porto Alegre no início do século. Era, né? A zona industrial de Porto Alegre. Né? Antes era uma zona rural de Porto Alegre. Sim. E as indústrias no final do século XIX se instalaram aqui. Somente as indústrias têxteis, né? A indústria têxtil em todo mundo é uma das primeiras, não é? Então aconteceu em Barcelona, aconteceu em Nova York, aconteceu aqui em Porto Alegre também. Tanto é que a gente tem fábricas têxteis ainda enormes aqui. A Guaíba, a Fiatesse. A Fiatesse, a Companhia Fabril também, que são prédios incríveis. Isso é uma outra hora, a gente conversa sobre a questão do patrimônio histórico, que é muito importante. Então, o que eu vi isso, tá? Como era o quarto distrito, eu acabei chamando de distrito criativo, porque na verdade é um nome que se usa em todo mundo. Existem dezenas de distritos criativos em várias cidades do mundo. Na Espanha, na França, em Barcelona, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Colômbia tem o Bronx Distrito Criativo, que é um projeto incrível da Prefeitura de Bogotá. Aí quando eu vi essa qualidade, eu cheguei, poxa, precisa de um projeto. E essa era uma região que precisava de mais atenção, né? Estava muito esquecida. Teve esse passado glorioso, mas... Com uma arquitetura maravilhosa, extraordinária arquitetura, somente dos anos 50. A Farrapos é uma obra Art Deco da Farrapos, né? A própria Voluntários tem um conjunto arquitetônico incrível. Tem muito deco, ar novo, é fantástico. E aí, quando eu vi, eu fiz 2 expedições ao bairro Floresta, né, levando arquitetos, designers, jornalistas para conhecer esses locais, né, os pintores, as galerias de arte, os antiquários. E aí eu cheguei, vou fazer um projeto, a minha empresa faz projetos, vou fazer um projeto que vai ser o Distrito Criativo de Porto Alegre. Isso foi final de 2013. Aí, o que acontece? Onde fica exatamente o Distrito Criativo, né? Que é a tua pergunta. Então, no passado, Porto Alegre era dividido em distritos. Sim. Tá? Então, o primeiro distrito era o centro de Porto Alegre. E o quarto distrito era uma região que tinha uma conformação meio estranha, que não corresponde aos bairros de hoje. Sim. Teve 3 ou 4 conformações do quarto distrito. A última, depois que os distritos foram substituídos pelos bairros, ela define o quarto distrito por bairros. Então, vindo do centro, o primeiro é o Floresta, depois o São Geraldo, depois o Navegantes, o último é o Humaitá, onde está a Arena do Grêmio, e agora tem o recente, que é o bairro Farrapos, que era uma parte do Humaitá e se separou. Tá, dentro disso, onde é que fica o Distrito Criativo? Como eu te falei, ele começou sendo uma metade do Floresta, mas ele pegava uma borda do Independência e uma borda do Moinhos de Vento. Então, aquilo que você falou, era um projeto que eu brincava, já não falo mais isso, mas era um projeto transbairro, quer dizer, você não usa os limites administrativos, porque não é a melhor forma de criar um design de território criativo. O fato de você estar numa rua e do outro lado ser um outro bairro, não pode impedir você de agregar aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho legal do outro lado da rua para o teu projeto, sabe? Então, não pode estabelecer um limite, aqui, Floresta, você não é Floresta, você é Moinhos de Vento, sinto muito, você não vai participar. Sim. Não tem sentido isso, não é? Então, por isso que o Distrito Criativo, ele não é definido pelos bairros, ele começou principalmente numa metade do bairro Floresta, em 2013, em 2015 ele ampliou para todo o bairro Floresta, um pouquinho do Independência e um pouquinho do Moinhos de Vento, e em 2016 é que começaram a surgir os primeiros locais, as primeiras cervejarias no bairro São Geraldo, que hoje é o lugar do quarto distrito que chama mais atenção, porque está abrindo muita coisa lá realmente. Então, em 2016, a gente falou com os primeiros, que foram os desbravadores, que foram o Gravador Pub, que na verdade ainda é um pouquinho Floresta, não é São Geraldo, o For Beer
que é uma cervejaria, e a cervejaria Distrito Brewpub, que hoje é a cervejaria Cuba e mudou de lugar. E a partir de 2016, o São Geraldo explodiu e hoje tem dezenas e dezenas de cervejarias, bares, casas noturnas, e a gente está lá também. Então, o Distrito Criativo é uma espécie de mancha, tá? Que são 95 locais, tá? Que incluem galerias de arte, ateliê de artista, antiquário, restaurante, tudo. No bairro Floresta, no bairro São Geraldo, um pouquinho do Independência e um pouquinho do Moinhos de Vento. Essa é a nossa distribuição. Isso tudo o Distrito Criativo, ele determina, se eu quiser participar do Distrito Criativo, como é que a gente faz para ser sócio, vamos supor, não é só, porque não é uma empresa, não é um clube. Não, é um projeto. É um projeto. Como é que eu posso me associar a esse projeto? Então, isso é muito importante porque também, muitas vezes, as pessoas assim apresentam mapeamentos, tá? O que é um mapeamento? Eu chego lá, pego a Groenlândia e fico dizendo, olha, aqui tem uma cafeteria, aqui tem isso. Você não conhece as pessoas. Sim. Então, o Distrito Criativo não é um botão que você aperta e você entra, como é participar de um grupo no WhatsApp. Sim. Ou um grupo no Facebook, não é? Precisa haver uma conversa. Então, normalmente, os próprios participantes indicam gente nova que apareceu, né? Então, olha, Jorge, tem um cara legal que umas meninas que são arquitetas que estão ali. Aí eu vou lá, converso com elas e elas me falam do que elas fazem. O que elas são, e aí eu falo para elas o que é o Distrito Criativo. Então, se elas realmente tiverem qualidade, elas são convidadas a participar do Distrito Criativo. E é assim, é por convite. Então, o Distrito Criativo são todos locais com muita qualidade, porque é uma seleção do que tem de melhor nesse território. Seria, lógico, não tem nada a comparação, mas seria assim, por exemplo, se fosse um hotel, teria as estrelas. Então, assim, essa empresa tem uma estrela, ela faz parte do Distrito Criativo. Significa que ela tem uma boa orientação, ela serve um serviço adequado e, né, enfim. Não só um serviço adequado, ela assim, ela se destaca. Isso aí. Ela se destaca, quer dizer, por exemplo, nós temos hotéis no Distrito Criativo também, né? A parte de hotelaria, turismo, é importante para nós. Mas é qualquer hotel que entra? Não. Tem bons hotéis aí no Quarto Distrito, excelentes, mas tem que ser um hotel diferenciado. Então, por exemplo, o Ibis Styles, que está na Garibaldi, tá? É um hotel com uma decoração especial, toda temática. A rede Ibis tem essa linha Styles no Brasil, que são 8 ou 10 só, que eles são todos diferenciados de alguma maneira, então ele faz parte. O Porto Alegre Hostel Boutique, né? Um hostel, mas também é um hostel diferenciado. Então é uma seleção, quer dizer, participar do Distrito Criativo é, na verdade, uma espécie de carimbo de validação, sabe? É um negócio com muita qualidade, é um negócio inovador. Nós temos artistas, por exemplo, a gente tem a Bolsa de Arte, que é uma das galerias mais importantes do Brasil, faz parte do Distrito Criativo. Bolsa de Arte da Magda, maravilhosa. Tem em São Paulo também a Bolsa de Arte. Eles abriram na Vila Mariana. Vila Mariana é uma mega galeria. Mas assim, a gente paga para participar desse evento? Não se paga nada. Não se paga nada? O Distrito Criativo é totalmente gratuito, nunca se cobra. Eventualmente, a gente, nesses 10 anos, a gente fez 2 vezes assim, uma vaquinha para fazer algum trabalho de divulgação, mas não é o normal. Qual é o objetivo do Distrito Criativo? Na verdade, como eu falei, é um projeto de empreendedorismo, então é valorizar esses negócios, dar mais visibilidade a eles, qualificar e trazer eles para a nossa visão de território. A nossa visão de território é que tem 2 valores importantes nesse território. É o patrimônio histórico, que é aquilo que a gente estava falando, Sim. As antigas fábricas, os sobrados. Muitos desses participantes, eles estão em locais assim. A economia criativa gosta disso. Olha, tá ali nós estamos no vídeo mostrando... Isso, aí vocês podem ver... Os pontos azuis são participantes do Distrito Criativo, né? Essa mancha que se distribui ali. Os pontos vermelhos são exatamente o patrimônio histórico. Sim. Esse é um Google Maps, tem mais de 40 mil visualizações. É clicável, então você clica no ponto, você tem foto do local, endereço, contato, tudo. E como é que é a relação do pessoal que é do distrito, que faz parte do Distrito Criativo
com os demais que não são? Tá, então, a gente está num território que é muito variado, tá? A gente não quer virar um gueto cultural, alguma coisa assim. Então, tem o açougue, tem o supermercado, tem a farmácia. E essa é a ideia mais interessante de um distrito criativo urbano, aberto, porque existem, por exemplo, em tecnologia tem os parques tecnológicos, né? Então também são territórios, mas você vê, são territórios fechados, né? Que só tem aquelas empresas de tecnologia, tem uma ou outra cafeteria, ou às vezes um restaurante lá dentro para atender, mas é um espaço privado. Então, o Distrito Criativo, o interessante desse projeto é essa visão da mistura entre espaços privados, que são os negócios, mas o espaço público, né? É diferente de um shopping, né? Que é fechado e você entra lá dentro para fazer as suas compras. A gente está na rua misturado com esses outros negócios. O que a gente vê é que o nosso projeto, apesar de ser um projeto para negócios de economia criativa, na verdade, economia criativa, economia do conhecimento e economia da experiência. São três, tá? Ele é benéfico também para os outros negócios, porque ele traz qualificação para o território, né? Ele traz beleza, ele traz arte para um território que, como a gente falou, estava abandonado no passado, tinha muito preconceito em relação a esse território, ainda tem, esse território tem vários problemas ainda. Sim. Foi por isso que, na verdade, e isso acontece em várias partes do mundo, eles são exatamente nessas antigas regiões industriais, onde a indústria foi embora, né? Aqui em Porto Alegre aconteceu nos anos 70, mais ou menos, foram para as outras cidades, para Guaíba, para Canoas, para Cachoeirinha. A indústria têxtil, Jorge, principalmente, a indústria têxtil, essas empresas como Guaíba, Fiates, sofreram com a abertura do mercado internacional. Sim. Essas sofreram muito, né? Então eram parques industriais gigantescos, né? Que agregavam à confecção muitas coisas. Mas uma perguntinha, nesse sistema, nisso que tu está falando, eu quero entender o seguinte, qual a relação que existe do Distrito Criativo? Porque assim, ó, a pessoa que participa do Distrito Criativo, né? O participante, a empresa, ela não vai arrumar rua, não vai arrumar a calçada. Qual é a relação que ela tem com a prefeitura? E com, por exemplo, e para atrair as pessoas para o Distrito Criativo, por exemplo, transporte, segurança. Então, isso é importante para saber qual é a relação com os órgãos públicos nessa história toda. Tá, então, o Distrito Criativo é um projeto que ele pensa assim, o que nós podemos fazer pelo território. Sim. E, na verdade, a gente não pode fazer muita coisa. Sim. A gente não tem dinheiro, a gente não tem nem tempo, às vezes, né? Mas alguma coisa a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande com a arborização, as praças. A gente já faz limpeza de praça. Tem uma pracinha aqui perto, que é uma praça que nem tem nome, para você ver, nem deram nome para a coitada da praça. E a gente foi lá e fez uma limpeza. A gente faz trabalho de arte nas ruas também. Então, primeiro, a gente faz o que a gente pode, faz eventos de rua também, isso desde 2013. Né? Agora tem uma série de eventos de rua acontecendo, principalmente no São Geraldo, mas a gente fazia isso há muito tempo atrás. Tá? Mas a gente não pode fazer tudo, é isso que você quer falar. Exatamente. E nem é nossa função fazer. Sim, exatamente. Né? A gente faz o que a gente pode fazer. Então, claro, tem que ter políticas públicas para essa região, não só para a região onde fica o Distrito Criativo, mas para toda essa região do 4º Distrito. Não é? Então, as administrações, elas variaram nas suas relações com o Distrito Criativo. Às vezes mais próximas, às vezes mais distantes. A gente sempre tem um diálogo permanente com a prefeitura, com as prefeituras, na verdade. Né? A primeira prefeitura, em 2013, era o governo do Fortunati. Né? O Fortunati conhecia o Distrito Criativo, elogiava o Distrito Criativo na mídia. Não é? A Débora, que era do Inovapoa, também, porque o Inovapoa é que a economia criativa estava. No governo seguinte, não se teve mais conversa, embora bem no finalzinho do governo seguinte, o secretário tem que fazer justiça, o secretário de turismo acabou conhecendo o Distrito Criativo e eles fizeram um vídeo para turistas, porque o turismo também é uma área muito importante. Não, é fundamental, principalmente para Porto Alegre. Nós ganhamos um prêmio de inovação em turismo em 2014 com o nosso projeto Passeio das Artes no Distrito Criativo, que levava pessoas para conhecer patrimônio histórico e os participantes do Distrito Criativo.
A prefeitura tem o seu projeto, desde 2015, na verdade, existe um projeto para o 4º distrito, não é? A gente participa na medida que a gente fala muito com a equipe técnica que desenhou o projeto do 4º distrito, o Mais 4D. Eles nos ouvem, eu acho que é uma atitude interessante da parte deles. Quer dizer, a gente faz reuniões sobre questões de segurança, a gente faz reuniões sobre questões de alagamento. Claro, a gente tem que pensar, por exemplo, o alagamento é questão de macrodrenagem, microdrenagem, que é feito pela prefeitura, mas tem os jardins de chuva. Jardins de chuva é um cara, que é o Guilherme de São Paulo, que ele diz assim, olha, a gente sempre pensa assim, ó, a água tem que ir embora, tem que escoar a água, né? Mas a visão dele é o contrário. Não, na verdade, tem que reter a água. O jardim de chuva é uma forma, sabe, de você criar ou um canteiro na rua. Portland é uma cidade que faz muito isso nos canteiros, não é? Ou no seu quintal, de que na verdade a chuva cai e ela não é que ela vai embora, mas ela fica acumulada e vai entrando ali. Você facilita o acúmulo de água para ela se dispersar para dentro, não escorrendo para fora e se acumulando. Então, é um projeto que ao mesmo tempo é de empreendedorismo, mas com uma visão para o território, preocupada com o território. Não é assim, nós somos um grupo de negócios e nós vamos ganhar mais e vamos vender mais e divulgar. A gente tem esse olhar para o território, porque se a gente não melhorar o território, essa região de Porto Alegre nunca vai se desenvolver. E é uma região maravilhosa, uma região que com muitas possibilidades, até mesmo assim para a geração de outros negócios, né? Por exemplo, do ramo imobiliário, entendeu? Que também ativa, movimenta essa região, mas também tem a questão do patrimônio histórico também, que deveria ter maior proteção, né, a conservação dos prédios, sem né? Dúvida, enfim, existem muitas outras coisas para se fazer no Distrito Criativo. Mas, Jorge, assim, nós vamos ter muito para falar durante o ano inteiro sobre o Distrito Criativo, porque é uma iniciativa brilhante, uma iniciativa gigante e uma iniciativa que faz com que Porto Alegre respire ar de contemporaneidade, né? Porque muitas vezes a gente já foi considerado como uma cidade contemporânea, bacana, aí de repente, pum, sumiu tudo e agora a gente está resgatando. Em 10 anos do teu trabalho, desde 2013, que eu imagino, 2013 a 2023, a quantidade de pessoas que aderiram ao teu projeto são muitas. Então, o que significa que o teu projeto é um projeto vitorioso. E as pessoas que estão ao largo também são. Porque eu vejo também, por exemplo, o pessoal dali aqui perto das Flores, Vila Flores? Vila Flores. Sim, é participante. Que eu acho que foi uma coisa que começou simples, agora está maravilhoso, aí as pessoas vão para lá, os bares de São Geraldo, né, enfim, isso é movimentação, isso atrai turismo, isso traz impostos para a cidade, isso traz recursos, e isso traz contemporaneidade, urbanidade, civilidade que a gente precisa fazer. É um projeto cidadão. Cidadão, isso exatamente, cidadão. Jorge, olha, muito obrigado pela tua presença nesta manhã, adorei a conversa, lógico que é um assunto tão grande, e eu quero te trazer aqui para mim para falar sobre patrimônio histórico de Porto Alegre, né? Os prédios maravilhosos que a gente está com muitos problemas também, né? Nós temos um projeto muito importante que está saindo agora para Voluntários da Pátria. Sim. Voluntários da Pátria é uma rua fundamental para a revitalização do 4º distrito. É necessária. É uma rua necessária que começou com Porto Alegre. Vocês estão bem próximos aqui. Não sei se a gente faz parte do território. Sim, claro. Então, olha aqui, ó, turma, a gente também faz parte do território criativo, a RDC TV. Jorge, muito obrigado pela tua participação nessa manhã. E olha, a casa sempre aberta para você, para vir falar o que você quiser.